Então vá comigo a Romanos capítulo 5, hoje a gente vai ler dos versículos 12 a 21, e que Deus possa ministrar a cada um de nós. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queria que você tentasse prestar atenção nessa manhã. Eu sei que nem tudo aqui é claro numa primeira leitura, mas é um texto todo coerente que faz sentido com tudo aquilo que a gente viu até aqui. Veja, essa segunda metade do capítulo 5 decorre da primeira metade que vimos na semana passada. Dois Adãos aqui são comparados. O primeiro Adão, lá do Éden, e que pecou, mas também Paulo fala de um segundo Adão do céu e da cruz, que é Jesus Cristo. De certa forma, é o fim e a conclusão de todo esse trecho de Paulo aos Romanos sobre justificação. No capítulo 6, a gente vai entrar num outro tema. Veja o que John Stott coloca a respeito exatamente desse trecho da Escritura. Todos os que estudam os versículos 12 a 21 de Romanos 5 consideram esse trecho muito condensado, com muito conteúdo, com muita verdade. Alguns, diz Stott, se equivocam entendendo que resumo indica confusão, porque de fato o texto é relativamente complexo. Mas a maioria, Stott continua, admira a maestria com que esse trecho aqui foi elaborado por Paulo. Esse trecho pode ser comparado, segundo Stott, a uma escultura bem talhada ou uma composição musical construída com muita dedicação. É bom delinear a estrutura dessa sessão que a gente tem diante de nós, antes de começar essa abordagem
como um mapa que é bom ter em vista. Em síntese, nós temos aqui 3 partes desse trecho. A primeira delas, do versículo 12 até o 14, que fala do primeiro Adão. Do versículo 14 a 17, é a obra e a vida do segundo Adão. E aí mostra em que Adão e Jesus são diferentes. E a terceira parte desse trecho se refere mais ao segundo Adão, Cristo. E aí sim a gente vai ver em que Adão e Cristo são iguais. Paulo, meus irmãos, acaba de afirmar que Cristo eliminou a barreira entre Deus e nós de tal forma que podemos ter certeza da glória. O início do capítulo 5 diz exatamente isso, que podemos nos gloriar em Deus, podemos ter esperança. Paulo tem consciência de que essa é uma declaração maravilhosa, por isso no versículo 12, ele está antevendo uma pergunta dos seus leitores, dos seus ouvintes, tais como você pode, Paulo, fazer uma declaração confiante como essa, diante do pecado e da maldade humana? Como você pode estar tão tranquilo diante de um mal que impera e domina? Como, Paulo, o sacrifício de uma pessoa, por mais nobre que ele tenha sido, pode produzir benefícios para tantas pessoas? Ou uma outra pergunta poderia ser: como esse único gesto, Paulo, muda de fato a minha condição e meu futuro eterno? Então, queridos, no trecho que lemos agora há pouco, Paulo vai mostrar em detalhes como o sacrifício de Cristo conseguiu derrotar o mal e reverter o curso da história. Paulo descreve os efeitos do pecado na raça humana em profundidade superior ao que qualquer um pensaria. Eu creio que isso é um dos grandes problemas nossos hoje. Nós não entendemos o significado da palavra pecado. A gente pensa muito em pecado enquanto comportamento e não enquanto natureza, condição. Isso complica um pouco o resultado também que a gente entende do Evangelho em nossa vida. Paulo então descreve esses efeitos do pecado. No entanto, Paulo diz, a reconciliação que temos em Cristo é capaz de tratar de cada um dos detalhes do desastre do pecado, e não só é capaz, mas a obra de Cristo fará reconciliação. O versículo 12 nos apresenta uma reação em cadeia composta de 3 estágios. Veja agora o versículo 12. Primeiro, Paulo descreve 3 estágios. O primeiro, o pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Segundo, a morte entrou no mundo por causa do pecado. E a morte como sendo então uma penalidade do pecado. E terceiro, a morte se propagou por todos os seres humanos, porque todos pecaram, é o que Paulo diz. A ordem então é esta: a entrada do pecado, a entrada da morte e a propagação da morte universal por causa do pecado. O que Paulo quer dizer com porque todos pecaram no versículo 12, bem no seu final? O verbo pecaram aqui está no grego, no tempo auristo. O auristo sempre aponta para uma ação única passada, mas com efeitos duradouros. Portanto, Paulo, quando emprega esse verbo, na expressão todos pecaram, está dizendo que a raça inteira pecou em um único ato passado, no ato de Adão. O uso do pronome todos aqui, coletivo e amplo, com um tempo verbal assim específico, é intencional. Se Paulo quisesse dizer que todos pecaram contínua e individualmente, ele diria isso e teria usado um outro verbo, mas não é o caso. O escocês William Barclay, estudioso das Escrituras, comenta esse trecho assim: se formos dar ao tempo auristo o valor que ele tem aqui, o sentido exato será que o pecado e a morte entraram no mundo porque todos os homens eram
culpados de um ato e pecado específico de Adão. Vale a pena repetir isso. Paulo não está dizendo que todos os seres humanos morrem porque somos como Adão, ou porque pecamos como ele. Mas Paulo está dizendo que os seres humanos morrem porque todos estávamos em Adão. Quer dizer, quando ele pecou, nós pecamos junto. Os versículos 13 e 14 demonstram o que Paulo quis dizer aqui. No versículo 13, ele ressalta que entre a época de Adão e Moisés, Deus não havia tornado conhecida a sua lei de maneira formal. Os 10 mandamentos vieram com Moisés. Então, esse período entre Adão e Moisés, antes da lei, era um período diferente. Paulo diz no versículo 13, quando não há lei, o pecado não é levado em conta. Ora, nós já vimos em algumas semanas atrás, que a culpa das pessoas, mesmo que não tenha lei formal, e falamos dos gentios, ela é real. Mesmo que não tenham lei, Romanos 2,15 diz. Mas vamos dar aqui crédito a Paulo sobre o que ele quer dizer. Ele não pode estar dizendo que as pessoas que viveram e morreram antes da lei de Moisés nunca tiveram culpa. Por quê? Porque elas tinham a lei de Deus de forma rudimentar, gravada no seu coração. Portanto, é provável que Paulo esteja mostrando que a culpa e responsabilidade aumentam muito com o conhecimento formal da lei e com a consciência que vem disso. Não é que você é desculpável desconhecendo a lei, mas quando a lei te é exposta, mais responsabilidade você tem. Ou seja, quem viveu antes de Moisés pode não ter infringido mandamentos explícitos: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Como aconteceu depois com as pessoas depois de Moisés. A culpa de quem veio após Moisés acabava sendo maior do que aquela culpa que reinou sobre o coração de quem viveu antes. No entanto, versículo 14, isso é muito importante, Paulo vai dizer, a morte reinou desde Adão, para todos. Em outras palavras, ainda que o primeiro grupo, antes de Moisés, fosse menos culpado, porque não tinha lei formal escrita, as pessoas que compunham esse grupo morriam do mesmo jeito, todos pecaram. Podemos explicitar o raciocínio mais ou menos assim: enfermidade e morte reinam tanto sobre pessoas boas, quanto sobre pessoas cruéis. Tanto sobre ignorantes, quanto sobre pessoas instruídas. Tanto sobre bebês que não tiveram uma atitude deliberada de pecar, quanto sobre adultos. A morte está por todos os lados. Sim, por causa de Adão. Mas nós estávamos em Adão. É o que Paulo está dizendo. Paulo quer saber: se a morte é o salário da culpa pelo pecado, então por que o seu reinado é tão universal, independentemente do nosso pecado individual, que pode não ter sido semelhante ao de Adão? A resposta de Paulo no versículo 14 é: mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Paulo está dizendo, talvez as pessoas não tenham infringido um mandamento, mas Adão sim. Nele, todos somos culpados. Somos culpados do que ele fez. Como destaca de novo John Stott, não podemos apontar o dedo para Adão, inocentes da nossa autojustiça, porque compartilhamos da sua culpa. E é porque pecamos em Adão que morremos hoje. Bom, esse ensino parece estranho, não? Alguns acham até repugnante.
especialmente para nós ocidentais. Por quê? Porque somos altamente individualistas. No Ocidente, todo homem é como uma ilha, interconectado, mas subindo ou descendo, bem-sucedido ou fracassando, sempre dependente das suas habilidades, do seu mérito. Vemos a humanidade como se fosse composta de tantas unidades autônomas quanto são as pessoas. Mas atenção para a revolução. A Bíblia tem uma abordagem diferente. A da solidariedade humana. Pessoas de outros séculos e culturas aceitaram e aceitam melhor essa verdade da coletividade. Muitas outras culturas aceitam a ideia de que o indivíduo é parte da família, da tribo, do clã como um todo, e não um todo em si mesmo. E a gente tem muita resistência com essa verdade. A ideia de solidariedade é que você pode ter um relacionamento legítimo com uma pessoa, de modo que tudo que ela conquista ou perde, você também conquista ou perde. Aliás, essa compreensão nos ajudaria a ser mais igreja, mais comunidade, mais família, do que a gente expor um ao outro, não cuidar um do outro, ou imaginar que o que acontece de ruim com o outro não nos afeta. Quem sabe esse é um dos grandes problemas na nossa compreensão de cuidado. A gente pensa muito sobre nós próprios. O que nós temos aqui? Nessa ideia de solidariedade. Temos aqui o conceito de representante. O representante envolve aqueles a quem representa nos frutos dos seus atos, para o bem ou para o mal. Na filosofia e na teologia, isso costuma ser chamado de representatividade federal. O termo federal vem do latim fedus, que significa aliança. Quer dizer, representatividade federal é a pessoa que, por intermédio de um relacionamento de aliança, representa ou substitui alguém. Por isso, o título dessa mensagem. Hoje, no Oriente e pelo mundo afora, em outras épocas, é considerado legítimo alguém ter esse relacionamento com você, tanto por nascimento ou como por atribuição. Mas no mundo ocidental, só reconhecemos a legitimidade dessa pessoa se a gente opta voluntariamente por nos colocarmos nessa situação de alguém que nos representa. Do contrário, não aceitamos que ninguém nos represente, e eu dou alguns exemplos. O representante em uma negociação coletiva. Se um sindicato dá a um representante o direito de negociar e assinar contratos em benefício dos associados, ele é um representante federal. Ou, às vezes, um chefe de Estado confere a determinado embaixador o poder de negociar, de modo que seus atos obriguem o país a cumprir os termos do acordo por ele assinado. Não é ali o Paulo, o Mateus, o João, mas é o embaixador e o que ele representa. Outro exemplo, o poder concedido a representantes eleitos. Um líder ou legislativo nacional tem poderes para declarar guerra, dependendo do país. Mesmo na ampla maioria das democracias mundiais, esse poder não pertence ao povo. As pessoas não se manifestam por voto popular sobre declarações de guerra, não dá tempo. Há bons motivos para isso. Uma decisão como essa poderia não ser eficaz e rápido o suficiente, e a informação também não chegaria da mesma forma para todos os eleitores ou votantes. Assim permitimos e esperamos que os nossos representantes ajam por nós. E não pense nesse nosso momento agora. E as consequências dos seus atos recaem sobre nós. Se nossos representantes federais declaram guerra contra o país, não podemos dizer, bom, eu não estou em guerra contra esse país. Você está.
Se seus representantes declaram guerra, você declarou guerra. Se eles firmam paz, você está em paz. Um terceiro exemplo tem a ver com a advocacia. Quando o réu estabelece um relacionamento com o seu advogado, esse advogado representa o cliente no tribunal e literalmente tem procuração legal para agir pelo cliente de várias maneiras importantes, até para receber o resultado da ação, da arquitação. Assim, o teólogo Charles Hodge descreveu a obra de Cristo por nós na condição de representante legal. Ele escreve: a relação de Cristo com o seu povo é a de um defensor legal com o seu cliente. O primeiro, Cristo, personifica o segundo. Ele se coloca no lugar do cliente, nós pecadores. Essa é, enquanto dura, a mais íntima relação. O cliente não pode sequer aparecer no tribunal. Ele está representado ali. Ele não é ouvido. O advogado fala em seu nome. Ele não é levado em consideração. Perdeu-se em seu defensor, o cliente, que no momento agora o defensor representa. Ele, não nós, é visto, ouvido e levado em consideração. Que bela imagem a respeito de Cristo como nosso advogado. Amém, irmãos? Nosso justificador. Tratando-se de Romanos capítulo 5, o empecilho para os ocidentais é duplo. Primeiro, não gostamos da ideia de alguém nos substituir. Dizemos, não é justo que eu tenha de ser julgado pelo que outra pessoa fez. Pensamos em Adão aqui. Deveriam me dar a oportunidade de estar lá no jardim do Éden. Há um segundo motivo para isso. Mesmo que concordemos com a legitimidade do representante segundo a aliança, não gostamos de não poder escolher o representante. Então, aí o problema não é com o representante, mas é o não poder escolhê-lo. Você está me acompanhando? Ou está muito difícil? O que nos parece injusto de imediato é que não elegemos o representante. Adão para nos representar, no caso. Ninguém ouviu nossa opinião nessa história. Se temos de passar para alguém uma procuração legal ou um poder de negociação coletiva, queremos ser capazes de escolher alguém igual a nós, que compartilhe da nossa visão, ponto de vista, que seja talentoso e capacitado para nos representar. Contudo, se pensamos na questão dessa maneira, estamos prestes a compreender como Deus então fez isso. Primeiro, ninguém conseguiria escolher o próprio representante, no caso Adão, também como o próprio Deus. Não devemos pensar que seríamos capazes de fazer uma escolha melhor do que Deus. Segundo, Deus não apenas escolheu Adão, mas o criou para ser o nosso representante. Ele foi criado, projetado com perfeição para agir como você em pessoa, como indivíduo, agiria na mesma situação. Você não pode dizer eu teria me saído melhor, porque isso seria afirmar que você poderia ter sido o melhor representante do que aquele que Deus criou. Ou teria escolhido alguém melhor do que Deus escolheu. Não. Deus nos deu em Adão o representante justo e certo segundo a sua aliança. Assim somos culpados em Adão, porque nele pecamos de fato. É o que Paulo está dizendo aqui. Um comentário à parte. Vale a pena notar que as pessoas mais ofendidas com a doutrina do representante federal costumam se considerar muito liberais e mente aberta. No entanto, recusam-se a se desvincular de qualquer forma de frenético individualismo ocidental quando o assunto é esse aqui. Daí não vale o coletivo.
Nenhum de nós está tão desligado da própria cultura, queridos, ou do próprio mundo, ou do próprio clã, como a gente imagina que está. Na verdade, o fato de Deus lidar conosco em e por meio do nosso representante é uma notícia libertadora, e eu já explico. Se cada um de nós tivesse de se representar como indivíduo diante do trono celestial, ficaríamos sem defesa nenhuma. Romanos 3:20 nos mostra um pouco isso. O que diz lá? Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nosso pecado, se fosse a gente a nos representar, levaria à morte. Em vez disso, no entanto, somos representados por Adão. Pecamos nele, e o nosso pecado nele, na condição de nosso representante, nos leva à morte. E por isso Paulo diz em Romanos 5,14, que a morte reinou, porque em Adão toda a humanidade infringiu o mandamento de Deus. Por que isso é uma boa notícia? Porque se a desobediência de Adão é nossa desobediência, então se houver um homem obediente, um segundo Adão perfeito, ele também pode ser nosso representante federal. Seria capaz de nos representar diante do trono celestial e por meio dele poderíamos ter a vida que jamais conseguiríamos desfrutar em Adão ou uma vez entregues à nossa própria sorte. Meus irmãos, é uma notícia maravilhosa que Deus lide conosco por meio de um representante segundo a aliança. Versículo 14, porque Adão é figura daquele que havia de vir. Representados do pecado, mas representados também na redenção. Pelo fato de a humanidade ser corporativa e estar debaixo de um representante, versículo 11, podemos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, receber agora a reconciliação. Veja que essa leitura do Evangelho vai na contramão de uma cultura individualista como a ocidental. Até essa ideia de vir e aceitar Jesus, de passar à frente, de levantar a sua mão, e essas distinções que foram se construindo ao longo do tempo, descaracterizando a igreja enquanto coletividade, precisam ser repensadas. A representatividade federal significa que podemos encontrar uma paz com Deus que o individualismo ocidental não entrega. Tendo dito, meus irmãos, que Adão prefigurava aquele que havia de vir, versículo 14, no mesmo instante Paulo esclarece o que ele não quer dizer com isso. Mas o dom gratuito de Jesus não é como ofensa de Adão. Então há uma mudança aqui também em relação à representação que condena e que absolve. Paulo relaciona 3 diferenças entre o primeiro Adão e Cristo, o segundo Adão. Primeira, a motivação do coração em cada feito era diferente. Paulo chama o feito de Adão de ofensa, pecado consciente, mas o primeiro ato de Jesus é dom gratuito, versículo 15. Isso significa que o gesto de Adão constituiu um feito de auto-engrandecimento, ao contrário de Cristo, que teve um gesto de auto-sacrifício. Em outras palavras, o feito de Jesus de morrer por nós não foi somente obediência, foi também compaixão imerecida. Ou seja, o ato de Adão foi uma violação da lei, mas o ato de Jesus foi um ato de justiça, versículo 18. Mas também um ato de obediência, versículo 19. O cumprimento da lei. Uma segunda diferença, os resultados dos 2 feitos são opostos. Primeiro, o de Adão resultou em morte, versículo 15, mas o de Cristo resultou em vida.
Aqui está a primeira das duas consequências do mal listadas no início da passagem: morte física. Sim, é disso que se está a falar aqui. As consequências do feito de Cristo desfazem as consequências do ato de Adão. Além disso, o feito de Adão, versículo 16, resultou em condenação, o de Cristo em justificação. Meus irmãos, esta é a segunda das duas consequências do mal listadas no versículo 12. A primeira é a morte física e a segunda é a culpa legal. As consequências do feito de Cristo, porém, desfazem as consequências do ato de Adão. Terceiro, o resultado do pecado de Adão é que, versículo 17, a morte reinou. Todavia, Paulo não diz que em Cristo a vida reina, mas que nós reinaremos em vida. É uma bela expressão. Pense sobre isso. Essa é outra diferença traçada por Paulo. Antes a morte reinava sobre nós e estávamos escravizados. Agora somos livres. O antigo reino dentro do qual a gente trabalhava nos esmagou, mas não trocamos uma escravidão por outra igual. Antes, no novo reino, aqui a verdade em se dizer isso, nós nos tornamos reis. É claro que alguns levaram essa conceituação a um abuso, a um egocentrismo, a um individualismo. Mas a verdade é que o texto diz: reinaremos. O reinado de Cristo, meus irmãos, nos converte em reis, mas o reinado do pecado nos faz escravos. O contraste é absurdo. Terceira diferença, o poder dos dois, do primeiro Adão e do segundo, é diferente. Paulo se esforça demais para mostrar que o poder e o alcance da obra de Cristo são muito maiores do que os de Adão. 2 vezes ele repete, versículo 15 e 17, a expressão muito mais. Muito mais. Não é um pouco mais, muito mais. Para nos mostrar que a obra de Cristo é capaz de subjugar, cobrir por inteiro e desfazer todas as consequências da obra de Adão. Muito mais. O contraste entre pecado e graça ou dom está aqui, meus queridos. Nossa condenação é um ato de justiça, e a justiça impõe equivalência. Você recebe aquilo que você contribuiu para existir, você faz por merecer. Nossa justificação, porém, é um ato de graça. E a graça transborda, abunda, dando-nos 10, 100, 1000 e uma infinidade de vezes mais do que a gente merece. E é nesse sentido que Deus não faz negócio com a gente. Deus nos dá tudo, Deus nos doa tudo, infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. A graça tem uma ideia que sobrepuja a equivalência. Você colhe o que planta. A graça dá muito mais. Existe mais uma diferença, porém, entre Adão e Cristo. Paulo não a menciona no capítulo 5 e a gente vai ver ela no capítulo 6, mas é bom citá-la aqui. Nossa união com Adão como nosso representante é física. Todos viemos de Adão. Mas nossa união com Cristo como nosso representante é pela fé. Deus nos une a Cristo quando cremos nele. Por isso Paulo pode afirmar que morremos com Cristo, fomos sepultados com ele e viveremos com ele no capítulo 6. Meus irmãos, até nos unirmos a Cristo pela fé, tudo o que se aplica a Adão também se aplica a nós. Mas uma vez unidos a Cristo pela fé, tudo que for verdade sobre ele é verdade também sobre nós. Por isso que Paulo diz que Jesus é a primícia dos que dormem, assim como ele ressuscitou,
nós vamos ressurgir também. John Stott também escreve: portanto, se estamos condenados ou justificados, se estamos espiritualmente vivos ou mortos, tudo isso depende da humanidade à qual a gente pertence, Adão. Ou a nova humanidade, o segundo Adão, Cristo, que repartiu tudo conosco. Meus irmãos, considerando essas diferenças, em que sentido, porém, Adão é figura de Cristo? Em que sentido eles são semelhantes a Adão e Cristo? Acima de tudo, ambos substituem e representam um grupo de pessoas. E o que fazem, para o bem ou para o mal, é transferido àqueles que eles representam. Paulo emprega várias maneiras para deixar isso claro. Primeira, versículo 16. Um pecado trouxe condenação, mas a dádiva trouxe justificação. Versículo 18. O resultado de uma transgressão foi condenação, mas o resultado de um ato de justiça foi justificação. Versículo 19. Pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um homem, muitos serão feitos justos. Meus irmãos, veja o versículo 19. O texto diz: fomos feitos justos pela obediência de um só homem. A façanha de Jesus não foi a simples remoção da penalidade da morte em função da nossa desobediência, por mais maravilhoso que isso seja, mas foi obedecer em nosso lugar, como nosso representante, ao longo da sua vida e acima de tudo em sua morte na cruz. Enquanto a Adão foi dito que desfrutaria de bênção se obedecesse a Deus, e mesmo assim ele escolheu desobedecer, o segundo Adão, Cristo, sabia que enfrentaria agonia e morte se obedecesse, e mesmo assim, resoluto, andou em obediência ao seu Pai. A obediência contínua e amorosa de Jesus, sobre a qual a gente lê nos Evangelhos, é questão de vida e morte para nós, queridos. Pois ela é a nossa obediência, se estivermos em Cristo, em vez de estarmos em Adão. Gresham Machen, fundador do Seminário Teológico de Westminster, na Filadélfia, explica assim a questão. Na realidade, ele escreve, Cristo não apenas pagou o castigo pelo primeiro pecado de Adão e pelos pecados que cometemos individualmente, mas também mereceu por nós a vida eterna. Em outras palavras, ele foi nosso representante, pagou o preço do pecado por nós, sofreu por nós. Cristo não só tomou sobre si o castigo, como fez jus em nosso favor a recompensa por sua obediência ativa e perfeita à lei de Deus. Adão, então, antes de cair, era justo aos olhos de Deus, mas ainda pensava sobre ele, ainda pesava sobre ele a possibilidade de se tornar injusto. Quem foi salvo por Cristo não só é justo aos olhos de Deus, como está fora do alcance da possibilidade de se tornar injusto. Essa é a obra de Jesus. Para tais pessoas, o período de experiência acabou. Cristo as redimiu por completo. Por fim, talvez Paulo esteja prevendo aqui uma objeção adicional no versículo 20. O fato de a lei ter sido dada deve ter feito alguma diferença. Se for esse o caso, então Paulo no versículo 20 concorda que a lei faz diferença, mas não da maneira como a gente pensa. Porque Paulo vai escrever que a lei veio para que aumentasse a ofensa. Quando a lei formal veio por Moisés, queridos, o pecado ficou mais visível e pior. Pois agora a ignorância não era mais uma forma de defesa para ninguém. Paulo pode ter em mente a maneira pela qual achamos que a leitura
dos decretos de Deus nos estimula a pensar em infringi-los. Romanos 7 nos vai apresentar isso, nós vamos chegar lá. Mas com certeza aqui Paulo está ensinando que a lei prova não ser a falta de conhecimento que nos impede de obedecer a Deus e de guardar a sua lei, mas a falta de boa vontade e capacidade. E a gente nunca podia esquecer isso aqui. O problema conosco são os nossos amores. E quando a gente resume a fé cristã a uma tarefa meramente intelectual, e não deixa a nossa vontade ser transformada, o nosso coração ser regenerado para uma nova vontade que Deus cria, nós até podemos intelectualmente conhecer mais sobre, mas isso não quererá dizer engajamento, obediência verdadeira e de coração. Ou seja, tudo isso nos indica que não necessitamos aplicar mais esforço, necessitamos de mais graça de Deus em nossa vida. Mas o pecado que a lei ressalta nesse texto não teve a última palavra. Não precisamos morrer em Adão, meus queridos. A graça de Deus em relação à humanidade é maior do que a rebeldia da humanidade contra Deus. A gente nunca pode esquecer essa verdade. Não é sobre nós, é sobre Ele transformando cada um de nós. Nós não podemos reduzir o que Deus pode fazer, sequer resistir. Por que a graça abundou dessa forma? A fim de que onde um dia o pecado reinou e toda a raça humana enfrentou a morte, agora, versículo 21, a graça reine pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que Cristo é fundamental na obra de regeneração, salvação e santificação. Na cruz, queridos, vemos o pior que o pecado é capaz de fazer, quando a humanidade, da qual cada um de nós é parte, crucifica o Senhor. Mas na cruz também vemos o máximo que o pecado consegue fazer. Não é capaz de frustrar a salvação de Deus. Na cruz a graça destrói o pecado e a vida triunfa sobre a morte. Eu acho que alguns de nós cristãos somos relativamente pessimistas nesse particular, porque a gente olha para nós. O primeiro Adão não é a última palavra para a humanidade. O segundo Adão, representante perfeitamente obediente, é a última palavra. Não existe qualquer esperança em absoluto sem Ele, nem num país, nem na política e nem na própria igreja. A esperança com Cristo, em Cristo, para a glória de Cristo. O fim do capítulo 5, e aqui eu concluo, marca o término de uma sessão importante da carta de Paulo, um trecho glorioso que lidou com a justificação por fé e graça. E eu sei que a gente voltou nesse assunto muito. E eu acho que nunca é demais tocar nesse tema, porque ele é a base de tudo que somos e fazemos. Não é só como a gente entra no reino, mas como a gente está diante de Deus. Tertuliano, um dos pais da igreja do segundo século, disse que assim como Cristo foi crucificado entre dois ladrões, a doutrina da justificação está continuamente sendo crucificada entre duas heresias opostas. O Evangelho, porém, mantém unidas duas verdades importantes que a gente conclui aqui. Primeiro, Deus é santo, portanto, nossos pecados exigem punição. O Evangelho nos diz, você é mais pecador do que jamais ousou acreditar. É muito mais profundo, está muito mais arraigado do que você imagina. Tem a ver com o que você é. Esquecer isso levará a gente a uma licenciosidade, permissividade, ao que poderíamos chamar até de liberalismo. Mas há uma outra verdade num campo que se funde com esse. Deus é gracioso. Assim, nossos pecados são tratados em Cristo. O Evangelho nos diz, você é mais aceito em Cristo do que jamais ousou pensar
e esperar. Esquecer disso, de que você é aceito em Cristo, pode levar você ao legalismo ou ao moralismo. Meus irmãos, se você esquecer algumas dessas verdades, ou que Deus é santo, ou que Deus é gracioso, e essas verdades não forem mantidas em intenção, você vai cair ou no legalismo, ou no liberalismo, e você não vai desfrutar da alegria libertadora do Evangelho. Sem um conhecimento do nosso pecado extremo, o pagamento do Evangelho parece banal e pouco transformador. Mas sem um conhecimento da vida e da morte de Cristo, pagando nossa dívida, o conhecimento do pecado nos esmaga, nos constrange, até a negá-lo como se ele não existisse. Portanto, nessa manhã, diante desse belo cenário, em que a gente conclui um assunto extremamente importante, devemos pedir ao nosso Deus, na pessoa do seu Espírito, que nos ilumine, se de fato nossa esperança está em Cristo. E o quanto nós temos diminuído Cristo a partir de um hiperfoco em nós mesmos e nas nossas fraquezas. Deus, Ele planejou, queridos, essa obra com maestria. E acho que a explicação do apóstolo Paulo nesse assunto aqui deveria nos trazer enorme esperança por causa da graça do nosso Deus. Então baixa a tua cabeça nessa manhã.